Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nossa convidada de hoje é do interior do estado e veio para Vitória para estudar jornalismo. No meio do caminho, resolveu que não era aquilo e ia partir para o direito. Mas, já que é alguém que tem um viés jornalístico, certamente tem muita história para contar. Com 12 anos de carreira, nossa convidada, doutora Jaqueline Taufner. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje, poder colaborar, trazendo um pouquinho da nossa história, né? Vamos começar, então. Como é que você decidiu ir para direito se a sua ideia era ser do jornalismo? Pois bem, eu atuava numa televisão lá em São Mateus. Você é de São Mateus? Sou de Linhares, São Mateus, ali, né? Vivi a vida toda, a infância toda em Linhares, meus parentes são de Linhares, mas em determinado momento a minha mãe foi trabalhar em São Mateus e a gente muda então para Guriri, para São Mateus. E aí lá eu trabalhei numa TV local e comecei na redação, depois fui para a reportagem de rua e depois fui para a apresentação do jornal. E eu achava, e era verdade, né? Naquele momento ali era realmente a minha paixão e era o que eu queria para a vida e tudo mais. Só que em uma determinada cobertura eu fui num fórum de São Mateus cobrir um homicídio que tinha impactado a cidade na época, um júri popular, né? E ali eu vi a atuação de cada uma das figuras, do advogado, do juiz, do defensor público. Na hora que eu vi a atuação do defensor público, eu falei, meu Deus, se um dia eu mudar de área, o direito seria uma área que eu queria atuar. Mas isso foi algo muito remoto. Passou o tempo, eu vim para a Grande Vitória para fazer algumas coberturas na época do petróleo, daquela discussão do petróleo. Como que é o nome, gente? De royalties. Royalties, que teve a manifestação aqui na Praça do Papo e tudo mais. Sim. E aí, vindo sempre para cá, eu falei, bom, a turma lá em Linhares nunca formava para jornalismo, porque o campo de atuação lá, de fato, era muito pequeno. Então, eu venho para Vila Velha, para UVV, não conhecia nada, não tinha ninguém aqui, não sabia pegar um ônibus que seja, nada. Vim para cá. E aí, cheguei muito cedo, que saí de lá de madrugada, sentei numa padaria para tomar café e o dono da padaria me perguntou, mas se você passar no vestibular, você vai morar onde? Falei, ainda não sei. Aí ele falou, se você quiser, eu tenho um kitnet para alugar. Eu falei, então me passa seu contato. E ali foi o primeiro lugar que eu morei. Fiquei aqui 6 meses, né, na luta, tentando buscar um emprego, mesmo sem conhecer nada. Mas ainda não estava estudando? Estava estudando, já comecei estudando. E aí, o custo de vida era muito elevado, né? Porque eu estava vivendo da rescisão que eu tinha lá na televisão. Então, a mensalidade da faculdade era basicamente o que eu ganhava. Então, eu tinha que fazer extras. Então, eu ia, como a minha família em São Mateus tinha salão, eu sabia trabalhar com salão. Então, eu fui fazer unha de quinta, sexta e sábado. Eu fazia unha no salão de beleza. Nossa! Para fazer uma renda extra. E segunda, terça e quarta eu procurava emprego com carteira assinada, que tivesse um plano de saúde, algo que me desse algum suporte. Passaram-se 6 meses, eu consegui o meu primeiro emprego e eu vi que o custo da faculdade estava me apertando muito, então eu tranquei a faculdade, fui fazer Enem, né, para conseguir uma bolsa. E aí saí da UVV, fui estudar lá em Jardim Camburi. Lá em Jardim Camburi eu pegava 4 ônibus, um da minha casa para o trabalho, do trabalho para o terminal, do terminal para a faculdade. Depois ainda tinha que voltar. Então foi uma rotina muito exaustiva. Eu parei em um determinado dia e pensei, gente, é isso mesmo que eu quero para mim? Por quê? Trabalhar com televisão, é isso mesmo que eu quero? Viver com uma jornada alta de trabalho, feriado, final de semana, de madrugada, de dia, o que surgir. Porque o jornalista é desse jeito, né? É a notícia, então, vai onde tem a notícia. Foi uma decisão muito racional que eu tive que pegar a minha paixão, colocar no bolso e pensar melhor. Falei, bom, a hora de decidir é agora, a hora de estudar é agora. Então, se é para fazer, vamos fazer certinho.
E aí eu me lembrei dessa experiência que eu tive lá no júri popular e eu falei, bom, quem sabe o direito, né, abre um leque, tinha-se esse mito, vai abrir um leque de concurso disso, daquilo outro. E aí eu fui para o direito sem saber ao certo onde me caberia, o que eu faria. E logo que eu iniciei o direito, eu também já fui trabalhar no cartório. E o cartório foi muito bacana, porque eu passava em frente ao cartório todos os dias e eu falava, um dia eu vou botar meu currículo aí, um dia eu vou botar o meu currículo aí. Eu nunca colocava. E um certo dia, o segurança do cartório passou em frente à loja que eu trabalhava, que eu era promotora de vendas, e eu perguntei assim, olha, vocês não estão precisando de ninguém lá no cartório, não? E o dono do cartório estava do lado dele. E aí ele falou, olha, conversa com ele aqui, ele é o dono do cartório. O dono do cartório a gente chama de tabelião, na verdade, né? Que é algo delegado do Estado. E aí eu falei, olha, eu vim do interior, estou no primeiro período de direito e eu queria trabalhar em algo voltado para minha área. Aí ele falou assim, bom, me dá seu currículo. Aí eu fui, só tinha experiência em televisão, vendas, tinha nada a ver com direito. Aí ele me chamou, fui trabalhar com ele e ali eu fiquei por 10 anos. E ali no cartório eu também não me via dentro da advocacia. Eu achava que eu ia fazer um concurso para cartório e ia viver esse mundo notarial aí por meio de concurso. Mas isso também mudou. Ai, meu Deus! Mas que história bacana! Você fez a faculdade de jornalismo por quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui em 2011 e aí eu tranquei a faculdade de jornalismo no 4º período, metade, né? Quando foi 2013, eu tranquei a faculdade. Então foi porque eu tranquei, eu tranquei, fui estudar para o Enem e abri em outra faculdade, né? Então teve uma perda de tempo aí nessa preparação de trancar de uma faculdade e ir para o Enem e ir para outra. Foram 2 anos, então, ali. Por aí. Tá. Por aí. E aí, daí em diante, até 2025, a gente vive do direito. E aí, na faculdade de Direito, como é que foi? O que mais te encantou? Então, na faculdade de Direito, eu já trabalhava com o extrajudicial. Com o cartório. Então, tudo que eu via na faculdade de Direito era muito voltado para a advocacia, né? Então, e é uma advocacia contenciosa. Então, eu não me via, eu não me enxergava naquilo. Meu marido me perguntava, mas e depois que você formar? Você já era casada? No 5º período eu me casei. E ele me perguntava, ué, e depois que você se formar, o que você vai ser? Em que área você vai atuar? Eu falei, ainda não sei. Eu não sabia porque eu não me reconhecia naquele conteúdo, naquela matéria. Não era aquilo que eu tinha prazer em fazer. Eu fazia por obrigação. Eu ia para o núcleo por obrigação. Eu assistia a audiências por obrigação. Então, a gente tentava dar o nosso melhor dentro daquilo, mas era só uma parte teórica. A vida, a mesma prática, eu não me reconhecia dentro daquilo, sabe? Não foi uma paixão como foi o jornalismo. Ah, entendi. Sua vida é cheia de desafios e de momentos, assim, acho que de todo mundo, né? A gente para momentos de reflexão e tudo mais. Mas aí você se forma e foi outro grande desafio a sua OAB, né? Sim, porque... Sua prova da ordem. Exato. Quando eu me formo, quando eu termino a faculdade, a titular do meu cartório morre. E quando um titular morre, esse cartório ele fica vago e vem para a interinidade, que é um tabelião transitório que o Estado determina. Sim. E geralmente, quando isso acontece, na maioria dos casos, o interino ele troca a equipe. Porque precisa ter uma relação de confiança ali, né? Claro. E aí, a minha tabeliã morreu, eu concluí o curso. No dia da minha conclusão, que teve a solenidade, era o momento que eles estavam sofrendo luto. Então, assim, mas eu já esperava, porque ela já era bem velhinha, né? E eu pensei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Só que em seguida eu engravido de gêmeas, né? Faço TCC, concluo tudo, engravido. E aí eu engravidei, na verdade, de trigêmeos, perdi um e fiquei com gêmeas.
E aí o parto foi algo muito esperado. Eu deixei um pouco o sonho do trabalho, da carreira de lado e fui viver aquela experiência. E aí, nesse período da gravidez, então, você já não estava no cartório? Tava, que aí eu estava. fiquei até o último mês. Eu parei de trabalhar na sexta-feira, no sábado eu tava ganhando neném. Meu Deus, Jaqueline! Aí, com o barrigão, gêmeos, em plena pandemia. Mas depois as nenéns nascem e uma delas nasceu com uma má formação. Então, eu assim, era um domingo dentro da UTI, eu pensando, gente, hoje é dia de prova da ordem. Quando que eu vou voltar a viver isso, né? Quando que eu vou voltar a caminhar esse trilho que eu, nossa, vivi uma vida inteira de luta para chegar até aqui, para simplesmente engavetar? Não. Porque eu vim para Vitória para estudar. Então, eu não tive apoio de pai e mãe, eu tive que me desdobrar para conseguir estudar, para conseguir trabalhar e estudar. Então, eu não podia, era inaceitável isso para mim. Mas a gente rompe a fase ali da primeira cirurgia da minha neném e quando ela tinha 1 ano e 6 meses, eu falo, bom, não vou poder esperar muito tempo, senão vou esquecer as coisas. Então, vou voltar a estudar. As nenéns, elas engatavam, assim, as noites de sono e eu não tinha nem 2 horas de descanso de uma para outra, né? Porque eu não tinha ajudante à noite comigo. Então, eu virava à noite acordada. No dia que eu conseguia dormir 4 horas, era muito. E nessas 4 horas, eu tinha que conseguir estudar para a ordem. Nossa. Então, assim, muitas vezes eu tinha a sensação de que eu estava enxugando o gelo. Eu nem tenho capacidade cognitiva para entender o que eu estou lendo e nem estou dando descanso para o meu corpo. E às vezes eu parava, eu chorava em frente ao computador e pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? É uma luta que a gente enfrenta sozinha mesmo. Sim, é uma decisão. Sim. E aí eu fiz a primeira fase, aí vem a aprovação da primeira fase, vem a segunda fase. Eu sempre soube a área que eu ia fazer a segunda fase, porque eu sempre fui da esfera civil. Então, como que eu vou optar por trabalhista? Não existe isso. É um dilema que muita gente cria à toa, eu acho. E aí fui fazer a área civil, comecei a estudar as peças, só que a prova ia cair bem na época que a Aurora estava fazendo a cirurgia, que ia ser em São Paulo. Não. E eu também nunca tinha ido a São Paulo. Eu sou do interior, sou da roça mesmo, sabe? Daquele lugar que chama de patrimônio, que tem só uma rua principal, né? Então, fui para São Paulo e falei, meu Deus, como que vai ser? Então, o meu esposo tinha uma prima distante de lá, fiz contato com ela, peguei o endereço dela, dei o endereço dela como referência, porque eu tinha 2 bebês, eu tinha que deixar uma bebê com alguém, a outra estava no hospital, né? Aí fui para São Paulo, passamos pela cirurgia, chegando lá, levava meu livro, meu computador, meu vadimeco, estudava dentro da UTI, não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para descansar direito, porque é um hospital público, né? A gente foi por meio do SUS, então era uma técnica nova que veio da França e só o SUS fazia. Então, a gente foi para lá para viver essa experiência com a minha filha, que foi a terceira no Brasil a operar pela técnica de Kelly, que vai reconstruir a barriga, reposicionar os órgãos, uma cirurgia bem complexa. E eu me mantive. Eu tive um professor de civil que me acompanhou durante o preparatório, não fiz um preparatório em curso, ele me mandava as peças, eu fazia as peças, e na segunda-feira a gente se encontrava virtualmente. Então, às vezes, criança acordava, eu fazia aula com criança mesmo, tá tudo certo. Acabou que, por fim, ele, a esposa dele, ficaram assim torcendo pela aprovação, porque viram a luta que era, né? Lógico. E a gente foi para São Paulo, a neném operou, com uma semana que a neném operou, veio a prova. E a minha prova era lá no Mackenzie. Eu estava na parte sul, fui para a região norte. Cheguei lá, coloquei a minha neném com a prima do meu marido, que era uma prima distante. Eu tinha muito apego, porque, pensa, eu tive neném na pandemia, prematuro, com má formação, então eu tinha uma proteção excessiva, assim, até nas nenéns. Natural. Eu tive que me desapegar disso. E aí eu lembro que eu cheguei na sala, sentei na mesa e falei, bom, até que eu fiz tudo o que eu poderia. Então agora é a hora. Que Deus me traga tranquilidade para lembrar de tudo
e que flua bem. E ali eu comecei pelas discursivas, foi fluindo, opa, vamos para a peça. Chegou na peça, identifiquei a peça, falei, não vai ser essa peça, não. Identifiquei a mesma artigo, não vai ser essa. E assim eu fiz 6 vezes, falei, não tem jeito, é esse artigo aqui mesmo. E aí eu comecei a fazer a peça e deu tudo certo. Aí terminou a peça, terminou a prova, meu professor me ligou, e aí, o que você acha? O que caiu? Eu falei, caiu isso. Eu lembrava de tudo. Caiu isso. Ele, olha, pelo que você tá me falando, eu acho que deu bom, hein? Aí deu certo, graças a Deus a gente passou. E aí eu vejo na advocacia, então, é uma possibilidade de adequar minha rotina, conseguindo ser mãe, conseguindo ser presente, conseguindo dar a atenção necessária, mas também não deixando de viver a vida profissional que eu tanto almejei. Então, foi a melhor escolha que eu fiz. E aí, na advocacia extrajudicial? Tem até mais judicial do que gostaria, né? Porque a gente quer o extra, mas às vezes o cliente não quer, né? Não, e às vezes uma necessidade. Também. Muitas vezes a gente precisa. Né? Às vezes é a única via. Nesse tempo que você ficou no cartório e essa advocacia extrajudicial, tem alguma história que te marcou muito? Porque você tem contato com as pessoas diretamente, né? Tem. E nem tem a ver com extrajudicial, mas nem tem a ver tanto com cartório, mas é uma questão de mentalidade. A gente até chama de nova advocacia. Por quê? Logo que eu já tinha um cliente, né, que até hoje é o meu principal cliente, e quando eu volto, recebo a carteira e tal, eu estou habilitada para advogar. Ele falou, olha, tô com um problema no carro, ele tem uma imobiliária e uma loja de carros de alto padrão. Olha, eu tô com um problema no carro e o carro ele tá com um gravame. Só que eu comprei o carro e não tinha problema nenhum. Eu tirei o espelho do Detran quando eu comprei. E aí eu fui consultar esse espelho do Detran. Quando eu olho, tinha um gravame de estelionato. Aí, se eu fosse uma advogada contenciosa, naturalmente, eu já iria impetrar um mandado de segurança. Já iria ser automático. Mas quando eu vejo aquele espelho, eu falei, opa, vou no Detran entender como que esse gravame foi lançado, por de onde ele veio, né? Se foi um furto, teve um boletim de ocorrência, então vou correr atrás, né? Vou buscar informações. Fui no Detran, fiz a diligência, o Detran me informou que era por meio de ordem policial. Fui até a delegacia onde veio essa ordem policial, que foi por meio de um delegado. Conversei com o delegado, levei os contratos, a nota que foi emitida, o espelho do Detran na época que foi comprada, para comprovar a boa-fé do meu cliente. E aí, em uma semana, eu consigo retirar esse gravame de forma administrativa. Então, o extrajudicial, ele é muito mais do que só cartório. É um modelo de pensamento, né? Sim, é toda a parte administrativa, exatamente. Muito legal. E se eu entrasse com mandado de segurança, uma liminar, eles iam demorar, no mínimo, 30, 60 dias, né? Então, ia ser muito mais moroso para o cliente. Que legal, que bacana. E você tem um perfil nas redes sociais, assim, bastante atuante e tal. E você se classifica como conselheira, pacificadora e guardiã de vontades. Como assim? Porque a gente... Como é que você chegou nisso? É porque a gente recebe a pessoa, a família, e a gente consegue aconselhar juridicamente. A gente consegue apaziguar os ânimos quando tem conflito familiar, para que a gente consiga buscar ali o equilíbrio, a segurança jurídica, né? A gente consiga conciliar ali os conflitos de interesses por meio de um documento positivado, seja ele um acordo de sócios, quando a gente vai falar no modelo de holding, seja ele uma doação, quando a gente vai falar de antecipação de herança, seja um testamento. Então, por isso que a gente traz essa vertente de ajudar o outro por meio da advocacia. A advocacia, para mim hoje, não é somente a minha profissão para ganhar um recurso que eu preciso. Ela é um propósito de vida. Então, hoje, quando eu recebo alguém no meu escritório ou quando eu vou até alguém, eu vou para levar o que aquela pessoa busca, precisa, mas é muito mais do que só segurança jurídica. Ela precisa encontrar em mim
equilíbrio emocional, ela precisa encontrar em mim paz, que às vezes o momento que ela está vivendo ela não consegue. E isso aí não tem preço, né? Essa troca não tem preço. Então eu falo que hoje eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Que legal. Porque esses clientes, eles nunca vão embora. Eles voltam e trazem mais com eles. E a gente acaba sendo participante da vida da pessoa, né? Claro, e assim, você lida com momentos assim íntimos, né, da família. Qual a situação mais inusitada, assim, que você teve que apaziguar ou que teve que pensar numa solução diferente, de você olhar e falar assim, não acredito que isso está acontecendo? Tem uma situação até atual, não é nem tão distante assim, que a gente vive por ser, primeiro, mulher, não sou defensora de gênero, mas a gente enfrenta essa dificuldade. Mulher, um aspecto de nova. Às vezes a gente vai fazer um planejamento patrimonial. Você é nova, pelo amor de Deus. A gente vai fazer um planejamento patrimonial e às vezes a pessoa tem um contador que já é advogado há muitos anos, tem aquela coisa conservadora. E aí quando vem conversar comigo, eu falo, não vou te chamar de doutora, porque você é muito nova. Tá tudo bem. O cliente ficando satisfeito com o meu trabalho é o que importa, tá tudo certo. E aí recebi uma demanda como essa, isso aconteceu. E esse contador, advogado, não conseguiu fechar o planejamento patrimonial dessa família, mas eu fechei. Isso acontece, infelizmente. Só que essa família, ela tinha uma demanda muito mais para além do jurídico, para além da segurança patrimonial que eles buscavam. Eles tinham uma demanda emocional. Então, muitas vezes, a gente precisa ser psicólogo. Às vezes, a gente vai perder contrato por não ter paciência. Eu sou objetiva. Você vai perder contrato. Vai ter cliente que é para você, vai ter cliente que não é para você. Nesse em específico, foi bem diferente para mim, porque a cliente ela tem uma instabilidade emocional muito grande e ela é a genitora. Então, ela precisava de alguém que pudesse acolhê-la, ouvir, né, aconselhar, ter uma troca com ela, porque ela estava vivendo a ruptura no casamento. Ela viveu uma ruptura com os filhos, mas existia um patrimônio. E aí, eu não me considerei numa situação como essa, desrespeitada pelo colega e fiquei ofendida. Não, essa é a realidade do mercado lá fora. Então, a gente vai enfrentar. Então, é assim que eu tenho me posicionado. Não importa. Pode vir com a guerra que quiser, que você vai encontrar paz. Isso aí. E você já gravou alguns vídeos inusitados, né? Teve um aí sobre planejamento sucessório no cemitério. De onde surgem essas ideias? Então, o cemitério é um lugar onde a gente enterra o que a gente tem de mais precioso, a gente reflete, mas muitas vezes a gente deixa de tomar decisões nas nossas vidas enquanto a gente tem capacidade para tomar essas decisões, enquanto a gente tem possibilidade, mas é lá no cemitério que a gente se arrepende, né? Então eu falo que os maiores sonhos estão lá, estão guardados, mas hoje a gente tem a possibilidade de executá-los, enquanto a gente ainda tem, primeiro, capacidade civil para poder executar e, segundo, tempo. Porque o tempo voa. Então, eu quis trazer essa reflexão, né, para as pessoas, para impactar mesmo. Na verdade, eu até fiz um cemitério até bem organizadinho. Eu queria um cemitério com uns negócios bem levantados, para trazer mais impacto, porque é só assim que a gente consegue trazer reflexão, né? Que legal. Do Bebê Reborn também. Teve um do Bebê Reborn. Você fez do... Eu vi. Muito bom. O Bebê Reborn também causou bastante impacto. Por quê? Eu peguei uma boneca, né? E é exatamente isso. É um produto, né? É um produto. É um produto, realmente. Não, ficou ótimo. Esse ficou ótimo. E eu acho que a rede social, ela supre o seu gostinho da comunicação e jornalismo. Exato.
Exato. As pessoas falam assim, ai, porque eu vivo no off, porque é no off que tudo... Realmente é no off que tudo acontece. Hoje eu uso a rede social para validação. Ninguém vai me contratar. É o objetivo, eu acho. Exato. Né? Ninguém vai buscar, eu quero um advogado, vou lá no Instagram procurar. Não. Você vai chegar lá no meu perfil, você vai ver que o que eu falo é exatamente o que eu executo. Então vai validar, vai confirmar. Mas a sua experiência comigo é que vai fazer toda a diferença. E aí eu brinco que eu não consigo ficar fora. Por quê? Porque eu sempre tive esse amor pela comunicação, né? Então é uma forma de eu manter vivo isso, é um dom, é uma habilidade e eu consigo executar isso com prazer. Então eu gravo quando eu quero, não tenho aquela regra, né, de produção de conteúdo, não, eu gravo quando eu quero, com liberdade, com amor, com empatia e a gente vai tocando. Mas hoje se torna necessário, né? Para o mundo de hoje, sim. E você já teve alguém que te buscou pela rede social por causa de vídeos e tudo mais? Eu tive pessoas que me seguiam, não sei por qual motivo, como que chegou lá, mas que veio para mim no WhatsApp dizendo, olha, eu te sigo no Instagram, tô querendo fazer um contrato, assim, assim, assim. Eu falei, então tá, né? Vamos lá, vamos fazer. Então, sim, já teve de ter contratação da pessoa já me conhecer. E o engraçado é que elas se sentem... participantes ali da sua rotina, porque eu posto meu dia a dia, posto não só coisas profissionais, mas também da rotina da minha casa, das minhas filhas. Então, eles se sentem íntimos. Então, é como assim, olha, legal. Eu confio em você, porque eu te acompanho, é mais ou menos assim, né? As suas filhas são lindas, são uma gracinha. Conta pra gente, então, nesses 12 anos de carreira, quais outras histórias que te marcaram? Bom... Cartório sempre me marca, porque eu amo a esfera extrajudicial, mas principalmente o cartório notarial registral. Então, assim, essas áreas são muito administrativas, então vão ter situações que vão nos marcar, mas são muito mais documentalmente, né, do que relação pessoal. Então, tem várias situações em cartório que me marcam, porque eu vejo assim que no mundo da advocacia geral, as pessoas não dão importância para o documento, né? E muitas vezes a gente chega no documento para validar ele em cartório e o documento não passa. Ou então você vai executar o contrato, como agora recentemente eu entrei com uma execução sabendo que tinha defeito no documento. A pessoa guardou a vida inteira o documento porque não deu importância aquilo em reconhecer a firma no tempo certo. Porque até o reconhecimento de firma, ele sai com a data. Então, se eu reconheço logo que eu assino, eu estou comprovando que o lapso é temporal, né? É mais uma prova, além da data que está posicionada ali no documento. Porque botar uma data retroativa, qualquer pessoa consegue colocar. Então, assim, muitas situações me marcam nesse sentido de dar importância ao detalhe, de dar importância à confecção do melhor documento que você puder confeccionar, como, por exemplo, contratos, fazendo realmente a realidade do que aconteceu valer ali naquele documento, porque às vezes a gente sabe o que está acontecendo, mas a gente pega o modelo padrão, positiva e acabou. E aí, na hora que bate a necessidade à porta, você vê que faz falta positivar. Então, no cartório, a gente vê muitas famílias que chegam chorando porque precisaram usar isso na justiça. Chegam chorando porque o pai falava que era pai a vida inteira, mas não reconheceu e agora sofre dificuldade com os filhos que não querem reconhecer. Então, assim, o que eu levo para minha vida do extrajudicial é faça hoje, sabe? Faça hoje, positive hoje, assegure hoje, vai fazer o contrato, que seja um real para o público e seja um íntimo para vocês, mas positiva tudo que você precisar. Porque no dia que a necessidade bater a porta, você vai estar resguardado. Não há advogado no mundo que possa criar uma tese mirabolante para comprovar o que não tem prova. Sim, exatamente. Como é que você vai fazer? Vai defender, vai colocar... Sem prova. Tá, mas e a prova? Cadê? Né? Não, eu digo que a advocacia está vivendo um momento
até muito, muito bom em relação a provas, né? Porque as pessoas colocam tudo na rede social, colocam tudo na internet, tá tudo, né? Então a gente consegue coletar muita informação a partir dessa exposição que nós mesmos geramos, fazemos. Mas nem tudo, né? Mas nem tudo. Então, é importante, de fato, esse registro. Exatamente. Né? Qual o caso mais inusitado dentro de um cartório que você viu? Bom... Porque você deve ter visto de tudo, né? Assim, eu já passei muitas situações dentro de cartório, mas uma que me marcou e forjou a profissional que eu sou hoje na advocacia foi uma situação de gratuidade, porque o cartório ele tem uma cota para conceder gratuidade de casamentos para pessoas hipossuficientes. Só que você tem que preencher um requisito. Você precisa residir naquela localidade onde está estabelecida aquela serventia. Você precisa não ter renda acima de 2 salários mínimos. Enfim, tem um rol ali de necessidades que você precisa preencher. E aí você vai para a pessoa, você explica isso para a pessoa, você coloca isso num papel, dá uma informativa para a pessoa. E isso aconteceu comigo. Cheguei para a pessoa, expliquei, coloquei no papel, a pessoa voltou sem os documentos. Por quê? Porque ela não residia na área. Então, ela queria alcançar o benefício, mas sem conseguir comprovar a residência, né? E aí eu falei, olha, lembra que eu te dei um informativo como esse, assim, na paz, falando com a pessoa. A pessoa criou o maior escarcéu. Me xingou, jogou papel na minha cara, aquela confusão toda, o serventia inteira parou. Eu continuei do jeito que eu estava, porque era sobre ela, não era sobre mim, né? E a pessoa estava precisando daquilo. E ali eu respirei fundo, deixei passar. E isso marcou os colegas também. Depois, passaram-se alguns anos, eu já estava advogando. Colegas de cartório que trabalharam comigo na época falaram, já que eu lembro de uma situação assim, você não revidou. Cara, e é assim também com o cliente hoje. Às vezes o cliente te procura querendo a resposta, ele já tem a resposta que ele quer ouvir. E às vezes você tem que ser um mensageiro daquilo que ele não quer ouvir. Mas é a verdade. Então, assim, cartório... Às vezes a gente precisa também dizer algumas coisas que a pessoa não quer ouvir, né? Olha, não pode, olha, assim, não dá. Porque existe um limite de atuação. Fugiu daquele escopo é judiciário. E a pessoa não quer. Porque ela quer rápido, ela quer celeridade, ela quer agilidade. Então, assim, não dá. A gente precisa saber quem a gente é, centralizar as nossas energias em quem a gente é para poder ofertar para o outro. Porque senão a gente... E reclamavam muito de taxa cartorária? Bastante, mas eu assim, tem uma explicação para isso também. As taxas, de fato, para o contribuinte são elevadas, mas existe muito encargo ali em cima, claro, né? Não, sem dúvida. Então, assim, não é todo tabelião é rico. Mentira. A maioria vive ali no limite. Por quê? Pensa, você passa num concurso, mas você passa num concurso para você ser empresário. Porque você vai ter que alugar um lugar ou comprar um lugar para funcionar o seu negócio. E esse negócio precisa ser validado ainda pela corregedoria. A estrutura, a corregedoria valida. Você precisa contratar funcionários, assinar a carteira, ter todos os encargos trabalhistas, os passivos. Então, vem o código de normas. Você precisa... entender, explicar para os seus funcionários para poder aplicar, porque não vem um representante do CNJ qualificar o seu cartório, treinar o seu cartório. Então, eu falo que sim, uma esfera de atuação que traz muitos desafios. Na época que eu estava no cartório, eu preparava o cartório para as inspeções, então eu fotografava todas as áreas, mesa, as situações em que os funcionários estavam trabalhando, os livros estavam em ordem, eu recebia o magistrado, positivava todas as exigências, adequava o cartório às exigências. Então, vinha uma regra nova, COAF, remessa ao COAF, e notariado, que agora a gente usa muito, que são as assinaturas digitais. É praticamente um setor regulado, né? Exatamente. Então, passei no concurso. Esse é só o pontapé. Porque agora
muita coisa. Então é por isso que vem todo o encargo, porque todos aqueles emolumentos ali, R$6.000 uma escritura, hoje está num teto de R$8.000, R$9.000 uma escritura, mas quase que metade vai para o Estado, retorna para o Estado, né? E você nunca pensou em fazer concurso para... Pensei sim, mas eu desisti. Desisti assim, até esse ano eu tava, vou. Mas existe todo esse encargo por trás, sabe? Então, poxa, se é para empreender... Ele não te dá a mesma liberdade que você tem hoje com a sua advocacia. Se é para empreender, eu vou empreender na advocacia, né? Então, porque pelo menos eu tenho liberdade para atuar. É verdade. Agora a gente entra num momento, um bate-pronto. Tá? Justiça é? Paz. Uau! O que mais te irrita num processo? Embora você tenha mais processos administrativos do que judiciais, né? Falando de processo judicial, me irrita bastante quando a vara não analisa o que você disse, muito menos o que você juntou. O que está muito comum isso, cada vez mais, né? Isso está assustador. Isso me preocupa. Direito nas redes sociais. É tudo. Um livro que te marcou. Teoria Geral do Direito. Um livro não jurídico? Do 1000 a 1 milhão? Do 1000 a 1 milhão. Um bom livro. Um filme. Não assisto. Você não gosta de filmes? Não assisto. É mesmo? Muito raro. Filme. Uma música. Música eu sei que você gosta. Música, eu ouço muitas músicas, muitas de todos os tipos. Mas tocando em frente. Linda. Processo. Você não é do processo físico, né? Você sempre Peguei. Processo físico eletrônico. Eletrônico. O eletrônico não tem como. Mas né? eu gosto de analisar o papel, tá? Livro para mim não é digital, é no papel. Eu imprimo a matrícula para conferir no papel. Infelizmente. Chá ou café? Café. Muito. Muito, se possível, tem um energéticozinho, ajuda. Nossa, meu Deus. O que você diria para quem está começando hoje? Coragem. Muita coragem. Porque o mundo aí fora, tanto no contencioso quanto no administrativo, que agora está, né, tudo vem para o administrativo. A gente vai precisar de muita coragem para encarar tantas novidades, tantas adequações, para a gente conseguir se manter no mercado. Bacana, uma boa mensagem. Essa eu acho que não vai ser tão difícil. Se não fosse advogada, seria? Jornalista. Jaqueline, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo, de verdade. Vocês sigam as redes sociais da Jaqueline, que, olha, é fantástico. Parabéns por toda essa sua história, sua caminhada. Assim, é uma pessoa de muita luz. Muito obrigada. Obrigada, viu? eu que agradeço. Um prazer estar aqui. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.